Oi, pessoal. Estamos de volta aqui, Osias Matos, dia 17 de junho de 2020, né? E nós queremos esclarecer hoje aí, a pedidos, né, um tema muito importante para a gente dar uma base bíblica também, né? Vida depois da morte. A vida depois da morte? Como isso, né, nós podemos achar na palavra de Deus, né? Como é que isso funciona? Vamos então estar compartilhando o que a palavra de Deus nos diz, né, sobre vida depois da morte. Pode fazer esse estudo aí com a gente, né, e qualquer dúvida depois, entre em contato conosco e a gente vai conversando, tá bom? Bem, queridos, para início de conversa, né, Deus ele nos ensina, o que Deus nos ensina através da sua palavra é que ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, né? Então ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Lá em Hebreus 9, versículo 27, a palavra de Deus fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. E lá em Eclesiastes 12, versículo 7 também, na linguagem de hoje, fala assim: então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Tá? Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, para início de conversa, a gente quer deixar isso registrado aqui, ou seja, tá? Nós estamos querendo aqui eliminar qualquer hipótese de reencarnação ou de purgatório, tá? Que eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas nós estamos eliminando pela palavra de Deus com esses textos qualquer hipótese de purgatório ou de reencarnação, tá bom, queridos? Bem, mas vamos prosseguir. Afinal de contas, o que é a morte, né? A gente primeiro tem que entender o que é a morte para depois falar sobre vida depois da morte, tá? Então, a morte, né, número um. O que é, afinal de contas, o que é a morte? Número um, tá? A morte, ela chegou para não perpetuar o pecado. Lá em Gênesis 3, né, no versículo 3, fala: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. E a gente viu lá o homem tá desobedecendo a Deus, e nós vimos lá o homem então comendo desse fruto, né, por pura independência, por achar enganado que poderia ser igual a Deus, né, a criatura querendo ser igual ao Criador. Então aconteceu então que pela primeira vez, né, nós vimos uma morte, né, o homem viu de perto uma morte. Adão, né, ele viu de perto uma morte, que foi o animal, né, que foi morto para quê? Para que tirasse a pele desse animal, isso que Deus fez, e cobrisse a vergonha de Adão e de Eva. Isso está lá em Gênesis 3 também. Tá? Então, pela primeira vez, Adão ali não sabia, né? Ele tinha dado nome a todos os animais, estava ali, tranquilo, curtindo o jardim do Éden. De repente, quando ele vê, né, sentiu vergonha de Deus, porque o pecado trouxe isso. E Deus, então, mata um animal inocente, faz o sacrifício do animal inocente e faz vestes da pele daquele animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Lá no versículo 22 ao 24 de Gênesis 3, fala assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugie de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem foi expulso do paraíso para não viver eternamente no pecado. Então, a morte chegou para não perpetuar
esse pecado. O sacrifício, né, começou a ser instituído baseado nesse exemplo desse animalzinho inocente que morreu para cobrir o homem, né? E assim Deus institui, baseado nesse princípio, o sacrifício dos animais. Aí depois nós vemos a história de Caim, né? Como é que Caim matou Abel, né? E como é que Abel, então, ele inaugurou, né, o local dos mortos, né, o tal do Hades, ou Sheol, né, no Velho Testamento em hebraico, Sheol, no grego do Novo Testamento, Hades, o local dos mortos, o local do sofrimento. Você imagina Abel, há 6.000 anos atrás, né, indo para esse lugar, né, o primeiro morto que a gente tem relato, indo para esse lugar. Né, e a gente sabe, então, que lá em Gênesis 6, versículo 3, também diz, né, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Né? Então a gente viu que começou a diminuir o tempo que o homem vivia na terra. Né? A morte começou a vir, tá, mais cedo. Deus estabeleceu isso, porque viu que o homem era mau. Tá? Agora, meus amados, eu quero dizer para vocês, né, que Jesus ele venceu a morte. Né? Esse ponto aqui, eu quero colocar aqui como o segundo ponto para vocês hoje. Né? Jesus ele venceu a morte. Primeiro ponto é a morte chegou no mundo para não perpetuar o pecado. Segundo ponto, Jesus venceu a morte. Né? Isaías 25, versículo 8, a Bíblia fala assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Ele é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Tá? Então lá Isaías já profetizava que Jesus ele tragaria a morte para sempre. Ele venceria a morte, né? Tem aquele cântico que eu acho fantástico, aquele louvorzão assim que me leva aos céus, né? Que fala assim, né? Aquele que morreu e a morte venceu, e a morte venceu. Aquele que ressuscitou, sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou. E agora assentado está à direita de Deus Pai. Tem o nome que é sobre todo nome. Tem poder sobre terra e céu. Ele é o Cordeiro, Jesus Cristo, Senhor. Então é cantado em prosas e versos, todos nós sabemos, a Bíblia está recheada de textos sobre isso. Jesus venceu a morte. Então a morte entrou no mundo para não perpetuar o pecado, tá? Mas Jesus venceu a morte. Em terceiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a morte é eterna para quem escolher assim. Né? O que você vai escolher hoje? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Tá? Isso está ao teu critério, à tua escolha, o que você vai escolher, tá? É o que vai definir o que você vai ter. Lá em Jeremias 21, versículo 8, fala: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Olha só, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ezequiel 18, versículo 23, a Bíblia fala assim para a gente: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, Deus, né? Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva.
Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando que é a nossa escolha. Se nós queremos viver eternamente, tá? Ou se nós queremos a morte. Tá? É uma escolha nossa. E ainda fala lá em Ezequiel também, 33, versículo 11, fala assim também: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? É isso que a Bíblia nos mostra, queridos. Esse é o desejo de Deus. Tá? Deus, ele quer nos mostrar, né, que nós podemos fazer a escolha certa, de viver eternamente com Ele. Porque quem vive eternamente com Ele, a morte já não é mais o fim. É um passar, né, de um reino para o outro. Tá? É uma fase. Tá? Então é isso que nós temos que entender, encarar a morte, tá? Como Deus quer que nós encaremos, tá? E saber lidar com ela, e saber que não é o fim. Tá? Nós, né, que temos a esperança, tá? Na remissão do Senhor, na salvação do Senhor, né, na justificação, na santificação, na glorificação, nós temos que nos alegrar com essas palavras. Isso que o Senhor tem para nós. Em quarto lugar, tá? Jesus nos salvou da morte. Tá? Jesus nos salvou da morte. Ele venceu a morte e ele nos salvou da morte. Lá em Oséias já falava isso, né? No capítulo 13, versículo 14, a Bíblia fala assim: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Onde está, ó morte, né, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? A Bíblia já falava em Oséias. Então a morte não é o fim, queridos. A Bíblia fala também lá em Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-los-á cair. Tá? Isso é que a palavra de Deus nos promete, o poder da ressurreição que vem de Cristo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15, 21 e 23, 21 e 22, fala assim: porque assim como por um homem veio a morte, Adão, né? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, o último Adão, Jesus. Pois em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Essa é a palavra de Deus para nós, meus amados. Porque Deus deu seu Filho ao mundo, né? João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que a palavra de Deus nos promete, né? Jesus, ele nos salva da morte. Tanto os justos quanto os ímpios, eles ressuscitarão. A Bíblia diz lá em João 5, versículo 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então fala de duas ressurreições, tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Depois, em quinto lugar, né, eu queria falar com vocês, né, uma pergunta que surgiu também aí, né, por que os irmãos, né, não têm medo da morte, né? Eu quero lembrar aqui de volta aquelas histórias lá das catacumbas de Roma, né? Se você um dia
for em Roma, procure visitar lá as catacumbas. E lá nas catacumbas de Roma a gente vê o corredor da morte lá, onde os irmãos passavam e ficavam esperando para serem jogados aos leões. E a gente vê ali, né, que nas paredes ali eles começaram a escrever e não tinha nenhum escrito de lamento, nenhum escrito de crítica, né, de ninguém jogando praga, ninguém escrevendo, né, com nenhum tipo de raiva, né, de medo, mas todos os escritos que estão lá, que impressionam todos os que vêm até hoje, né, eram escritos de louvor, de adoração a Deus. E o que mais irritava os soldados é que quando esses irmãos eram entregues aos leões, eles entoavam os louvores. Né, uma frasezinha que eu joguei na internet recente, né, eu queria para minha vida o louvor daqueles irmãos que foram jogados aos leões. Aquele louvor que irritava, né, os soldados lá, os políticos, os religiosos da época, né, porque ninguém conseguia entender. Né? Então, essa perguntinha aqui, para a gente fechar aqui o quinto ponto aqui, né, por que, que os irmãos não têm medo da morte? Né? Por que quem está em Cristo não tem medo da morte? Né? A Bíblia fala lá em João 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então era com essas palavras aqui, né, que esses discípulos lá iam morrer, né, e muitos que foram cerrados ao meio, muitos que foram crucificados de cabeça para baixo, né, e esses que foram atirados aos leões, cada um com uma morte mais terrível que a outra. Tá? O que levaram eles a não temer, e cantar, e a se alegrar, e mostrar na face, né, o contentamento com aquela situação, né? João 5, versículo 24, fala assim também, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Então eram essas palavras, né, que esses irmãos enfrentavam, aquela morte sem temer, né, sem temer, o Salmo 23, né, diante da face da morte, no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eles foram todos doutrinados, tá, com a palavra de Deus, e por isso que eles não temiam a morte. Então, o discípulo de Jesus não teme a morte. O discípulo de Jesus, ele sabe o que o espera lá, ele sabe que a morte não é o fim. Ainda lá em Hebreus 2, 14 e 15 fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, você tem medo da morte? Tá? O Senhor quer te libertar. Tá? O Senhor quer que você entenda o sacrifício que Ele fez, tá? Porque Ele morreu, tá? Mas Ele ressuscitou. Eu fui lá, né, no túmulo, né? Fui lá em Jerusalém e eu vi o túmulo vazio. Se você quiser visitar o túmulo de Buda, você pode. Se você quiser visitar o túmulo de Maomé, você pode. Qualquer um desses aí você consegue visitar o túmulo. Tá? Mas o túmulo de Jesus está vazio. Tá? Ele vive. Por quê? Porque ele venceu a morte. A morte não podia retê-lo. Tá? Porque ele não tinha pecado algum. Tá? E esse Jesus que te salvou, que venceu a morte, pode te dar condição, tá, de você também não temer e saber o que é a morte. Lá em Romanos 8 também, versículo 36 ao 39, fala assim a palavra de Deus, né? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Tá, o cristão, tá, ele tem um senso de eternidade. Ele sabe da eternidade. E começando a querer concluir aqui hoje, queridos, eu queria falar com vocês primeiro, tá? Eu queria falar algumas perguntinhas que surgiram também, né? Por exemplo, né? O que é um inferno? O que é o céu?
Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio aqui. Tá? Então, por favor, tirem as crianças da sala. Vou falar para os irmãos o que é o inferno. Aí você fala, Osias, você já esteve no inferno? Não, mas eu já estive no céu. Tá? E Jesus já esteve lá. Tá? E ele me contou. E está escrito na palavra dele, tá? O que é o inferno. Então, eu vou te falar rapidamente aqui agora, tá? O que é o inferno, meu amado. Tire as crianças da sala. Estão prontos? Uma sessão agora meio terror, hein? O que é o inferno? Meus amados, vocês já viram o enxofre queimando? A borbulha que faz? Aí vai para dentro assim. Vocês já viram o enxofre queimando? O cheiro que é? Agora você imagina um lugar, tá? Que é o lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Você imagina o piso, você pisar, tá? Num lugar, primeiro que está tudo escuro, tá? Você não enxerga um palmo na tua frente, tá? Você está ali em desespero pisando naquelas borbulhas do enxofre, tá? No teu corpo, tá? Tem vermes, tá? Que vão te consumindo, tá? Mas só que não te consome, porque você vai passar a eternidade, tá? Com aquela angústia, com aquela dor, com aquela doença, com aquelas chagas carregando no teu corpo, você caminhando num lugar, tá? Quente, tá? Cheio de vermes, né? E você não enxerga um palmo na tua frente, você só escuta barulho de pessoas, né? Reclamando, lamentando, né? Se injuriando, gritando, gritos terríveis, assustador, e você vai caminhando, tá? E você não sabe para onde você vai. Você quer se livrar daquilo, você imagina um constante enjoo, tá? Você não consegue vomitar, você não consegue fazer nada, você está ali num terror terrível e você está andando ali, de repente você esbarra em alguma coisa, tá? É outra pessoa, que aí a pessoa toma um susto e grita, e te assusta, e te arranha, né? E você está todo machucado. E você não sabe o que vai acontecer. E eu estou falando de uma eternidade assim, querido, sem Deus, tá? E no sofrimento, na destruição. Esse é o inferno. Tá? Esse é o inferno. Tá? Aí o que acontece? De repente, tá? Fala que tem o tal do dilúvio de açoite. Já ouviu falar nisso? A Bíblia fala lá do dilúvio de açoite. Ou seja, do nada. Tá? Você já está naquele sofrimento, do nada. Tá? Vem uma cacetada de chicotada nas tuas costas, que já estão em carne viva. Tá? E toda essa dor, todo esse sofrimento, sem parar. Não tem tempo para dormir, não tem tempo para relaxar. Essa é a nossa historiazinha de terror hoje, falando do inferno. Zília, como é que você sabe disso? Tá? Eu sei porque está escrito na palavra. Tá? Futuramente a gente pode dar uma base bíblica para tudo isso que eu falei. Tá? Mas se você pesquisar lá na tua concordância, bota lá dilúvio de açoite, por exemplo, você vai achar que não sou eu que estou inventando. Tá? Essa é a minha visão do inferno, querido. Amém? Pode trazer de volta as crianças, porque agora eu quero falar do céu, né? Como é que é o céu, né? Meus amados, tá? O céu, tá? Não é necessariamente um lugar. O céu é uma pessoa, tá? É olhar para Jesus assim. E eu escrevi recente também nas redes sociais aí que eu queria ter a habilidade de poder descrever para vocês a carinha de Jesus, a face de Jesus quando eu vejo ele, né? Ali no trono, né? De prontidão, né? Querendo vir para nós, querendo vir estar conosco, querendo vir segunda vez, querendo voltar. A expectativa dele é grande, é de uma alegria, né? Tem algumas carinhas assim que a gente guarda, né? Por exemplo, a minha filha Nicole, ela fala de uma cara que eu fiz quando o Fluminense foi campeão uma vez, que foi assim, precisava de um gol, no último minuto fez o gol. E quando fez o gol, faltava menos de um minuto para acabar, e eu fiz aquela cara que eu não consigo imitar. Eu fico fazendo para ela, não foi assim, não foi assim. Eu fico tentando fazer a carinha, né? A carinha que eu fiz assim, tipo assim, caramba, acabou, fomos campeões. Né? Foi uma coisa assim fantástica que eu não consigo imitar, não consigo imitar. Eu não consigo imitar a carazinha que o Eric, meu filho, fez quando ele queria um videogame caríssimo na época, era menino.
E eu falei, ó, não tenho condição de comprar. E depois eu falei assim, ó, vamos orar. E nós oramos. E o Senhor acabou me abençoando que eu pude comprar para ele e dei de surpresa. Eu e Ana, e eu e Ana vimos aquela cara que ele fez. Assim, de uma coisa que não estava esperando, a coisa que ele mais queria, né? Aquele videogame assim de última geração. A carinha que ele fez foi a mesma carinha que ele fez quando ele ganhou o carrinho dele também depois, né? Quando ele ganhou o carrinho zero, que graças a Deus, Deus deu pra gente na época a oportunidade. E a gente deu o carro zerinho para ele, o primeiro dele, quando ele já tinha carteira, quando já estava fera. Tá? E a carinha que ele fez também quando ele viu aquele carrinho que era dele, cara. Né? A gente não consegue imitar essa carinha. Eu infelizmente, eu não consigo fazer. Às vezes dá vontade de ver quem é que é algum bom ator, eu explicar a situação para alguém tentar mostrar, tá? O que é a face de Jesus, tá? Sentado no trono lá, à direita do Pai, intercedendo por nós, na expectativa de poder vir para estar conosco, para esse casamento, né? Cristo e a igreja. É uma coisa assim fantástica. E muitas pessoas pensam, né, que lá na eternidade, que o céu vai ser tipo assim uma coisa meio enfadonha, né? O pessoal pensa que o céu vai ser todo mundo vestido de branco, né, andando para lá e para cá e cantando aleluias e glórias a Deus, né? Queridos, a eternidade não vai ser suficiente para se conhecer a Deus em toda a sua plenitude. Tá? Quanto tempo nós vamos precisar, né, para aprender a falar todas as línguas que foram faladas, né, durante todo o mundo aí, né, aprender a falar fluentemente, entender e conversar com todas as línguas. Quanto tempo vai ser necessário para aprender a tocar todos os instrumentos e cantar todas as músicas, né, que foram feitas, que foram compostas? Né? Quanto tempo vai ser necessário para aprender toda a ciência, para conhecer todos os mistérios de Deus? Meus amados, essa é a eternidade, com cada dia uma novidade, cada dia mistérios desvendados, tá? O relacionamento com Jesus, tá? Além da diversão que é, né? Porque Jesus, por exemplo, em João 17, versículo 5, ele fala na oração dele né? Ele fala na oração dele para o Pai, ele fala: ó, eu cumpri tudo que eu tinha que cumprir aqui na Terra. Será que agora dá para a gente voltar a ter aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Gente, é algo assim tão indescritível, tão maravilhoso. A presença de Cristo, o relacionamento com Ele, a eternidade com Ele, é uma coisa fantástica. E você hoje, o que você vai escolher? Né? Nós falamos do inferno, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: o inferno tem entrada, mas não tem saída. Eu lembro que eu estava uma vez, eu, Ana, Mário e Sinara, né? A gente estava no carro viajando e eu vinha com um mapa, porque naquela época não tinha GPS, né? E a gente estava rodando no exterior e não tinha GPS. E a única coisa, o único GPS que tinha era guiado pela Sinara, né? O GPS, a gente brincava assim, né? E o Mário perguntava: Osias, como é que você sabe que é por aqui? Aí eu falava assim: analógico, né? Um sistema analógico ainda, analógico. A gente ficava brincando assim entre a gente, né? Mas eu tinha que me virar no mapa. O Mário ia dirigindo e eu ia no mapa. E de repente, nós pegamos um túnel de 37 quilômetros. Você imagina um túnel, mão dupla, e eu sabia que era um túnel de 37 quilômetros. Só que aquele túnel não acabava nunca, né? Você entrava naquele túnel escuro e você entrava ali e não acabava nunca. E começou a dar agonia. Eu estou vendo o Mário nervoso. Aí eu fiquei brincando com o Mário. Falei: Mário, não tem saída não. Mário, esse túnel não tem saída, Mário. E o Mário ficava nervoso. Eu ficava brincando. Aí ele dizia: você não está vendo que tem carro voltando de lá para cá? Eu falei: pois é, chega no final, eu vi que não tem saída e volta. Eu ficava brincando assim: mas gente, mas que agonia. 37 quilômetros no escuro dentro de um túnel. É claro que eu sabia, né, que no mapa, que era 37 quilômetros, que calculava, né, quanto é 37 quilômetros, andando aqui a 100 quilômetros por hora, quanto tempo vai levar, eu calculava mais ou menos, mas ficava brincando com o Mário, né, e foi bem divertido, né, mas você imagina, tá, você imagina de volta aqui, tá, o nosso inferno lá, né, você entra ali e você está caminhando por ali, você sabe, achando que vai ter uma saída, achando que vai ser 37 quilômetros, achando que você vai andar ali alguns minutinhos e que você vai logo ver de volta a luz do dia, tá? O inferno, meu filho, é eternidade direto sem Deus, tá? E como a Bíblia, como nós falamos, né, dessa primeira e dessa segunda ressurreição, a primeira ressurreição vai ser como dos que estão hoje no paraíso com Cristo. Agora, a segunda ressurreição depois
Já vai ser esses que estão já lá sofrendo no inferno. Para quê? Para esse inferno chamado Hades ser lançado no lago de fogo, tá? Que é muito pior, que não foi feito para homem nenhum, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas esse inferno Hades vai ser lançado lá no lago de fogo, que também é traduzido como inferno, né? Então, quer dizer, tem o inferno futuro lá, que é diferente do de hoje, tá? Onde os mortos estão, tá? E fala da uma tal de segunda morte, você imagina? Você imagina, nós estamos falando hoje aqui de uma morte que as pessoas temem e que nós, discípulos, não temos que temer, e nós estamos falando aqui de uma segunda morte, tá? Do tal do lago de fogo lá na frente. Queridos, por que eu estou falando tudo isso com vocês? Primeiro, para responder as perguntas que alguns amados tiveram. E segundo, para dizer para você que você tem a tua escolha hoje. O que é que você vai escolher? Viver eternamente com Deus ou viver eternamente separado de Deus no sofrimento? Tá? Isso é realidade, não sou eu que estou inventando, não são palavras minhas. Isso é que Deus nos deixou escrito em sua palavra. Essa é a mensagem do Senhor. Tá? Você tem que escolher hoje, vida ou morte, bênção ou maldição. A Bíblia fala que hoje é o dia de salvação. Agora, muitos vídeos aí antigos, até algumas pessoas hoje, esses televangelistas, chegam no finalzinho, mandam você fazer uma oração, tá? E você então faz a oração e você sai dali como se tivesse já salvo. Mas o caminho não é tão simples assim. Tá? Existe uma porta de entrada no reino de Deus. Você precisa sair do reino das trevas e entrar no reino do Filho do seu amor. Como é que é isso? Tá? Isso aí você precisa entrar lá, tá? De novo no meu WhatsApp, eu vou dar aqui para você de novo, quem ficou até o final aí, tá? 021 é o código do Rio de Janeiro, e o meu WhatsApp é 99-575-5729. E o meu e-mail é osiasmatos@gmail.com. Então manda tuas perguntas, tá? Se você quer, tá? Se você quer entrar por essa porta do reino de Deus, se você quer ter certeza da tua salvação, se você quer não ter mais medo da morte, tá? Manda um WhatsApp para mim, manda um e-mail para mim, tá? Que nós vamos então estar continuando essa nossa conversa com o canal aberto para que você entenda esse plano de salvação, o que é que você precisa fazer. Tá bom, querido? Não se esqueça, finalizando, tá? Se ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, se inscreva lá. Nós precisamos atingir uma meta aí para começar a melhorar os nossos vídeos e começar a melhorar a maneira que nós transmitimos, tá? E se inscreve lá, dá um like lá, bota o sininhozinho para ficar sendo alertado toda vez que tiver um vídeo novo. Amém, queridos? Graça e paz. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que você nos traga entendimento da tua palavra hoje, Pai, sobre esse tema. Pai, obrigado, Pai, porque a morte não é o fim, Senhor. Pai, obrigado pela vida eterna em Cristo. Pai, nós queremos entender, Senhor, como, Pai, sair de Adão e como está em Cristo, como participar desse milagre genético. Entender, Senhor, o que é o arrependimento, entender o que é o batismo em Cristo, entender o que é ser cheio do Espírito Santo, Senhor, para viver uma nova vida, para nascer de novo, Senhor. Não mais segundo Adão, mas agora, Pai, segundo o último Adão, que é Cristo. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu peço que cada ouvinte hoje, Pai, cada pessoa que está sendo balançada com essa palavra hoje, Senhor, possa realmente tomar uma decisão. No nome de Jesus, Pai, de parar, Senhor, de ir para o caminho, Pai, de estar longe de Deus eternamente no inferno. Senhor, mas escolher, Senhor, o caminho da vida eterna com Cristo, Pai, no paraíso, no céu, Pai, que não é apenas um lugar, Senhor, mas é uma pessoa. O céu é Jesus. Jesus, vem se revelar agora a cada um dos meus amados. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima. Um grande abraço.